Hoje a análise tem a artista mais gloriosa do Vale, Glória Groove! Salve, salve, sou eu, Glória Groove! Gato, assim, eu tô muito feliz de te receber aqui no meu canal, de verdade. Eu faço agora análise de, tipo, música no meu canal, de filmes e outras coisas. E eu nunca fiz uma análise com um artista, e eu tô tendo essa honra de poder fazer essa análise com você, do Alegoria, que é seu álbum visual, que é, enfim, seu Lemonade. Oh, you! Imagina, meu albinho, minha coisinha. Não, sim, é um projeto muito lindo que marcou muito minha vida. Vai ser um prazer falar com você sobre Alegoria hoje. Inclusive, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. E aí eu queria falar com você primeiro sobre o conceito do Alegoria. Eu já li muitas entrevistas, que é bicha que faz dever de casa, claro. Mas assim, eu queria que você falasse também um pouco com suas palavras sobre qual o conceito, por que Alegoria. Acho que o processo do Alegoria, ele teve vários começos, né? Eu parto do meu processo criativo sempre desengavetando. Porque eu sempre tenho ali coisas paradas que eu gosto muito, que eu quero muito que o mundo conheça, né? Pra eu passar uma coisa na frente de algumas gavetas, é porque eu gostei mais ainda. Então eu já tinha algumas músicas de Alegoria prontas e comecei a olhar pra elas e falar, caramba, eu queria muito lançar algum projeto legal pros fãs, que fosse mais pop, né? Pra retomar isso. E olhei pra essas 4 faixas quando elas estavam prontas. Falei, gente, isso aqui é muito visual. Tipo assim, não tinha nem só a ver com o fato de que eu era uma drag queen. Eu falei, não, eu quero muito que seja uma coisa visual. Eu prefiro fazer visual real. E aí, enfim, eu tenho uma equipe tão maluca o suficiente pra comprar a minha ideia. E começaram a sonhar junto comigo. E aí, pronto. Aí sim, a gente começou a viver pra esses 4 videoclipes, né? Pra essa experiência. E lá atrás eu fui atrás de buscar o que unia essas 4 músicas, né? Foi daí que nasceu o nome Alegoria. Porque eu percebi, juntando essas 4 faixas, e o fato em comum entre elas, né? O fator em comum, é que eram todas metáforas, né? Metáforas absurdas, né? Como se fosse um desenho, um eufemismo pra uma situação muito real, pra uma coisa que é muito real. Isso me levou a esse conceito novo de alegoria que eu nem conhecia, né? Eu conhecia o conceito alegoria de carnaval, né? A gente pensa Escola de samba. mas existe alegoria visual, existe alegoria na arte, que inclusive a capa de alegoria é uma simulação de uma pintura alegórica. Existe alegoria na linguagem, né? Que é uma figura de linguagem, quando é um conjunto de figuras de linguagem no mesmo contexto. E eu falei, caramba, isso é muito eu. Além de eu ser a própria alegoria, né? Quando estou montada, né? Eu acho que eu também sou um conjunto de metáforas. Acho que eu sou um conjunto de histórias reais que eu pinto de um jeito fantasioso e mostro pro mundo. É daí que vem o nome e o conceito do EP, das faixas que unem. Apesar de delas serem muito diferentes, né? Entre si, tanto visualmente quanto musicalmente, foi daí que saiu o nome, foi assim que saiu a inspiração. Eu achei incrível, eu achei que é isso, assim, é um projeto que conceitualmente fala de metáfora, fala de montação. A Nina Simone, que eu vi que você já citou algumas vezes, ela fala que nós temos a obrigação como artista de refletir nossos tempos. E às vezes isso é muito difícil. Ela pagou com a saúde dela. A gente tem que achar formas de conseguir falar o que a gente pensa, questionar o que a gente quer questionar, através da nossa arte, através de estratégias. E aí eu vejo na sua alegoria uma forma de questionar tudo isso, né? Então, assim, arrasou. Vamos falar agora da primeira faixa, que é 1000 Grau. Bora! 1000 grau e ninguém segura. Antes eu queria falar que eu, como Little Monster, amei a intro. Me lembrou muito a intro de Born This Way, porque traz um conceito, sabe? Traz uma história. Você fala assim, gente, que incrível. E aí, assim, você inclusive fala da Lady Gaga novamente na música, né? Na letra, falando lá que ela tá caçando o Alejandro. E aí, você fala, ao lado dos seus, construiu e zelou por um tempo infinito de orgulho e celebração, né? E esse orgulho é o orgulho LGBT, né? Com certeza. Eu tava tentando traçar um paralelo com a nossa história, quando eu quis contar esse conto no início de 1000 Grau, né? Eu tava buscando referência direta em coisas da Gaga, tipo isso que você falou, né? O Manifesto of Mother Monster, quem sabe. Tava buscando muita referência, coisas da Nick, né? Em Ganja Burns. Ganja Burns também começa com um negócio meio um conto. Eu pensei nisso, eu falei, eu quero que apesar de ser uma música muito, uma farofa dançante, que o clipe seja quase que uma coisa meio cinematográfica, conceitual, assim. E pensei em contar a história dessa tribo, da energia do fogo. O fogo no clipe representa a energia da dança e da expressão sexual, que são coisas que a gente traz com a gente, né? Sim. Então o fogo no clipe tem o poder de representar isso. Você fala, em um dia cinza viu seu povo assolado por uma terrível tempestade que prometeu drenar cada poder e saquear cada amuleto. Atualmente, a gente tá passando por uma terrível tempestade que tá ameaçando esse orgulho. É essa tempestade que eu tô pensando? A política? Com certeza, eu tava tentando traçar um paralelo entre o jeito que o cenário político e social do nosso país quis que a gente se sentisse reprimido e envergonhado e que a gente desocupasse de alguma forma, né? É um paralelo que eu traço também lá em Coisa Boa, quando eu falo mundo se acabando e a gente manda nessa porra, né? Que ninguém nem imagina que é sobre isso que eu tô falando, né? Mundo se acabando e a
Tipo, é um paralelo que eu já vinha traçando. E o conto é exatamente, é pra colocar em contraste a nossa história dentro do nosso país, enquanto LGBTQIA+, representando e dominando, né? E se mostrando, tendo voz, né? Contando as próprias histórias. E o quanto a gente tem toda essa onda conservadora, tentando meio que oprimir a nossa descoberta e a nossa força, a nossa potência, né? Eu acho que ali em Mil Grau eu tentei fazer isso de uma forma bem fantasiosa, de novo, né? Trazendo uma alegoria visual como representação de uma coisa muito verdadeira. Uma outra coisa que eu acho incrível em Mil Grau é porque, assim, a letra, ela fala muito, assim, de temperatura subindo, a cama pegando fogo, tem várias referências sexuais. Se a gente for analisar, a um primeiro olhar, pode parecer uma letra que tá falando de pegação, que é o que mais vende. Só que quando a gente vê no contexto de uma drag queen cantando isso no país que mais mata LGBTs no mundo, a sexualidade LGBT já é por si só revolucionária. Então eu vejo naquilo ali um ritual de celebração dessa sexualidade, desse fogo. Era isso que você queria passar? Com certeza. Isso que você falou agora me remeteu a um papo que eu tive esse mês com Pri Bertucci, o Profeta Queer, onde a gente falou sobre esse lugar da não sexualidade, né? Como a pessoa que tem uma expressão de gênero mais sexual ou mais sexualizada, ela acaba sendo desumanizada, ou como a nossa sexualidade acaba sendo vista como uma aberração, né? Como algo fora de cogitação, como algo que não poderia existir. É muito legal que você tenha notado esse duplo sentido que existe numa letra como Mil Grau, que aparentemente é uma grande brincadeira com o estímulo sexual envolvido atrás, mas quando é uma drag queen falando que é fogo no parquinho, a molecada se diverte, a gente para pra analisar e ver do que tá sendo falado ali, né? Como que isso tem tudo a ver com a trajetória que a gente vem trilhando, né? Esses anos que a arte drag vem sendo vista como algo dentro do mainstream, né? Tem tudo a ver com isso a letra, tenho certeza. Mil Grau, o jeito que ela se mexe, incendeia tudo, vagabundo não esquece. E arrasou. Eu adoro Mil Grau, mas agora eu quero falar sobre a segunda faixa do álbum. Vamos falar de Magenta Cash, que é a forma que Glória Groove nomeou a discussão do Pink Money. Sim. Eles querem nosso cash, 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 cash. Acho que pra falar sobre o processo de Magenta Cash, que me lembra muito o processo de Império, aconteceu dessa forma, da mesma forma que aconteceu Império. Eu tinha essa palavra que me dava um certo gatilho, uma coisa que eu ouvi que me dava vontade de falar coisas, e eu tinha um estilo que eu queria cantar pra falar sobre aquilo. E a música meio que nasceu a partir disso. Magenta Cash foi isso. Eu pensei nessas duas palavras, né, como se fosse um eufemismo pra Pink Money, né, falando de Pink Money com outras palavras, né. Achei que era estiloso o jeito que as palavras se acompanhavam. E falei, nossa, que tudo! E se fosse um trap com esse nome, sabe? E literalmente fiz nascer a música a partir do que era o conceito dela, né? Porque o nome já propunha todo um conceito. E aí sim surgiu o desafio. Tá bom, eu vou falar de Pink Money. Mas eu vou falar de Pink Money a partir de qual perspectiva? Se eu for parar pra analisar o que é o Pink Money me mantém viva. E eu estou aqui por causa dele, né? Quando a gente fala sobre Pink Money, cada um vai analisar ele de uma perspectiva, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Então, na letra de Magenta Cash, eu e a Mona Brutal, essa rapper talentosíssima, maravilhosa, daqui de São Paulo, lá do Jardim Fontales, que me auxiliou contando essa história, né, dando o ponto de vista dela, enquanto uma travesti que rima nas batalhas, né, ou seja, já é também um outro recorte. Então, cada uma falando do seu ponto de vista sobre esse jogo de tensão e distensão que a gente tem com a indústria e com os meios de produção por deter uma genialidade, deter uma representatividade e eles deterem a grana. Então, quando a gente fala sobre Magenta Cash, eu não tô ali em cima falando que eu não pratico Pink Money, né? Eu tô ali em cima falando que eu jogo esse jogo, que eu tô ligada que eu participo do jogo e que eu estou atenta, que eu não sou idiota, que eu não tô moscando. Acho que Magenta Cash quer dizer mais isso, assim, sabe? Eu tenho ciência do jogo que a gente tá jogando aqui. Eu não tô apenas indo no vai da valsa. Acho que Magenta Cash acabou sendo pra além de um jeito de eu expressar essa minha consciência de estar jogando o jogo. Acabou sendo um jeito divertido de fazer isso. Porque, bom, Magenta Cash, já vem o clipe rosa, já vem a música de trap, já vem a Mona Brutal. Não tem como não ficar estiloso a gente discutindo sobre isso, né? E mais uma vez trazendo alegoria junto de um conceito que na verdade é um assunto bem sério da gente falar, né? Eu, pessoalmente, não acredito que é errado produzir produtos pra comunidade LGBT, porque nós também consumimos, né? Agora que a gente tá finalmente conseguindo ter empregos, ter espaço na mídia, ter poder financeiro, eu quero me ver nos lugares, eu quero consumir. Eu só acho que, assim, às vezes nós somos enganados, porque a pessoa tem um compromisso com os LGBT só mercadológico e não político. Você fala que você não tem problema, você pratica o Pink Money, eu também vivo disso. Só que eu não tenho outra opção. Eu tenho que ter compromisso com essa comunidade
porque eu tô diariamente sendo discriminado. Você acha que a solução pra essa questão do Pink Money é consumir de pessoas que são LGBT? Por quê? Eu já vi gente falando isso. Temos que consumir de LGBTs porque os discriminados são os LGBTs. Só que ao mesmo tempo, a pessoa ser LGBT não necessariamente quer dizer que ela é engajada na causa. Tem LGBT aí, por exemplo, que apoiou político conservador. Tem LGBT aí que é racista. Tem LGBT que é transfóbico. Então, eu queria saber qual é a sua bússola pra realmente entender o que é um aliado. De novo, né? Aquele nosso assunto de tipo, se a gente fosse parar pra explicar o tanto que a gente não tá dançando debaixo do lindo arco-íris, né? O quanto isso é uma coisa que parece que não é entendível. Mas eu vou falar disso que você falou agora, do meu ponto de vista artístico. Quando a gente fala em solução, eu vejo muito esse comportamento se repetindo, já que a gente tá falando sobre indústria, meios de produção, pink money, como ter um termômetro, né? Você falou, qual é a sua bússola, né? Qual é o seu termômetro pra saber com quem se aliar? E eu acho que muito se fala sobre quem são nossos verdadeiros aliados, né? Que a gente vê os artistas e figuras públicas sendo colocados nessas posições, e apesar de eu não achar que a gente, como os artistas e as figuras representantes disso, devemos ser analisados através do mesmo espectro que um heterossexual, uma empresa que nunca foi vista fazendo isso, sabe? Acho que a gente não pode ser julgado da mesma forma. Eu acho que o problema de verdade não mora nunca na intenção de quem tá ali procurando falar, né? Porque, por exemplo, a gente acabou de passar pelo mês de junho e a gente acaba vendo essa urgência das marcas de se posicionarem e aquele pega pra capar, quem é mais desconstruído, quem botou a bandeira, quem não botou, quem fez, quem não fez. E eu que estou aqui desse lado como artista, negociando, como eu acabei de falar aqui, participando do jogo, vendo como que eu posso me expressar, falar por nós e ainda assim fazer meu trabalho, tal. É um jogo muito extenso, né? Um jogo cheio de particularidades pra gente que é representante de um recorte em particular. Mas o problema, querido, nunca vai estar resolvido enquanto a nossa indústria musical estiver só colocando artistas em bolhas protegidas, sabe? A gente vai começar a resolver o problema e não precisar analisar o boletim, né? Como eu falo em A Caminhada, que a gente vai falar ainda, né? Parar pra checar o boletim de quem estamos trabalhando, quando a gente começa a falar sobre políticas de inclusão. Porque de nada importa pra mim que você exerça a diversidade e a inclusão na sua empresa, no setor de marketing, e mude toda a estética da sua empresa, e coloca a testeira, e coloca o perfil, e coloca o arco-íris. Isso é muito legal, beleza, mas existe um viado trabalhando na sua empresa? Você dá espaço pra uma travesti sentar na mesa? Você permite que essas pessoas evoluam nesses espaços, né? A gente não quer mais ser só a consultoria, a gente quer ser o produtor também, né? Porque eu acho que a gente é sempre procurado como a pessoa que tem que apontar o caminho, né? A pessoa que vai resolver o TCC, né? A gente não conseguiu entrar nesses espaços ainda. Eu sou a Glória Groove e eu vivo um contexto artístico. Eu vivo uma realidade protegida por essa redoma. Por mais que eu seja um viado que sofre as opressões, que sabe o que é passar por isso na pele, que passa por muita discriminação e muito boicote ainda também dentro dos próprios meios de comunicação, eu reconheço meu privilégio de viver uma redoma artística e percebo o quanto o problema ainda não é esse, sabe? Então, aproveitando que estamos falando de Magenta Cash, eu adoraria falar isso também. Que a gente não precisaria adotar essa posição tão tensa, né? Se a gente soubesse com quem a gente tá falando. Se eu soubesse que eu posso confiar na atitude de quem tá negociando comigo, né? Porque eu não quero só me ver lá no seu outdoor, amigo. Eu quero que a pessoa que me ligue da sua empresa seja uma bicha que nem eu. Aí eu vou ficar muito feliz. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, isso é empoderamento coletivo. Porque as pessoas têm uma visão de empoderamento individual, né? Como se, assim, uma Glória Groove lá, fazendo vários publis, isso é uma revolução. Isso é um pedacinho. Eu acho que quando a gente conseguir realmente fazer com que a empresa vá além da representatividade estética, vá além do que simplesmente contratar a gente pra ser a cara dela e fazer com que a gente seja também os braços e as mãos, que a gente esteja lá realmente nos cargos de poder, nas diretorias, tomando decisões, eu acho que aí sim a gente vai conseguir realmente socializar esse Magenta Cast, fazer com que todo mundo realmente consiga ascender junto com a gente, pra que não sejam poucos LGBTs com voz, né? Com certeza, mas eu acho que só de ter esse destemor que a gente tá tendo aqui, de abordar essa questão numa boa, tranquilamente, isso já é um super passo em direção a um lugar onde a gente não precisa ter tanto medo do julgamento, porque a gente também, de novo, né, tá aprendendo como funciona esse jogo de tensão. Eu aprendo de um jeito, você aprende de outro, e eu também me interessa que todo mundo seja respeitado junto, né? Eu vivo falando sobre isso. A mim não interessa um respeito seletivo, uma admiração que você tem pelo meu trabalho, porque eu sou esse artista, porque eu tenho esse talento. Eu adoraria que você respeitasse a bicha que tem aí no seu bairro, tem aí na sua rua, que tem aí no seu trabalho. Isso. Eu agradeço que você goste de mim, me louve, me defenda, mas eu quero que você respeite também seu amiguinho que tá aí do seu lado, que vive a mesma realidade que eu aí, né, amigo? É isso. Te gustan las maletas rositas, papi? Vamos agora falar o que pra mim eu considero o maior hit do álbum, né? O maior sucesso. Me sentindo seda na flor. Essa cantora que usurpou a Glória Groove. Tem uma cantora que usurpou a Glória Groove. Novamente, né? Eu, como Little Monster, amei ver a Mary Jane Holland ganhando vida, né?
Meu Deus, sim. De onde é que veio a inspiração pra fazer Sedanapo? Sedanapo aí, tá vendo? Você já conseguiu identificar já uma outra ponta, que é uma fase ainda mais tarde do processo, mas que tem tudo a ver com a minha construção dessa música, né? Sedanapo é uma música engavetada, que tem muito tempo. Eu gravei essa música no mesmo dia que eu gravei Bumbum de Ouro, ou seja, eu devo ter gravado essa música no final de 2017, e ela estava engavetada esse tempo todo, amiga, esse tempo todo. Sempre teve pessoas no meu time, e minha mãe também, né, gente da minha família, que gostava muito dessa música, defendia, falava, quando essa música sair, nossa, essa música vai vir com tudo, não sei o quê. Eu senti aquele desconforto eminente, eu não sabia o que ela ia completar, eu não tinha coragem de só vir com ela como um single. Não sei, sabe? Aquela velha história de tudo tem a sua hora certa pra acontecer. E aí, chegamos em Alegoria, eu tinha primeiro Mil Grau e Magenta Cash na mão, né? E lembrei que Sedanapo existia, lembrando que A Caminhada foi a última música a ser gravada do álbum, né? E Sedanapo estava ali. Então, quando eu olhei pra Mil Grau, Magenta Cash e A Caminhada, e faltava uma ponta que trouxesse uma leveza, né? Que trouxesse uma coisa divertida pra esse contexto. Pronto, Sedanapo passou a fazer todo sentido e ela achou o seu lugar no mundo, né? Era pra Sedanapo ser essa faixa e pra estar junto dessas faixas em Alegoria, porque a Mary Jane traz essa outra faceta, né? Traz essa outra coisa, né? E Sedanapo é realmente o que parece, apesar de Sedanapo ser uma palavra que tá no meu convívio desde a minha adolescência, né? Eu vi os moleques da minha escola falando Sedanapo, né? Tipo, eu nem sabia o que era quando eu ouvi pela primeira vez. Depois eu entendi o que era e me levou a contar essa história, né? Na verdade, a música nem é sobre o objeto em si, a música é sobre você ser usado, né? Ser tratado como segunda opção, o quanto isso é triste, né? É uma coisa que a gente passa muito. As bichas acabam se submetendo a muitos relacionamentos tóxicos por não terem amor próprio, né? Então, Sedanapo é muito sobre isso, apesar de todo o pano de fundo e a alegoria verde que tem, a música, na verdade, é sobre isso, sobre você poder se valorizar, o poder de se valorizar, né? E no clipe eu acabei podendo brincar com muitos universos, né? Como se não bastasse a Glória Groove ser o meu alter ego, a Glória Groove não se basta e ela quer ter alter egos dela também. Sim. E assim nasce Mary Jane, Gold, Lil Reis, e nascem os personagens, todas coisas da minha cabeça, né? Esse processo foi muito louco. Quando eu cheguei pro Felipe Sassi com a ideia, ele falou, olha, eu acho uma maluquice. Ele tentou me convencer do contrário umas 2 vezes. Tentou me empurrar umas ideias lá, sério. Falou, não, vamos fazer assim, ó, você vai fazer só 2, você vai fazer no Campo de Margaridas, você vai fazer... E eu, não, tem que ser os 3, tem que contar a história inteira, tem que ser assim, tem que ser assim. Tá bom, vamos. Foi bem tá bom, vamos, sabe? Assim, no final, no meio da diária, o Felipe Sassi tava completamente apaixonado, porque, né, nossas primeiras cenas, a gente fez tudo de Mary Jane primeiro, e foi a maior cascaria da nossa vida. A gente nunca tinha se divertido tanto num set quanto nesse dia, e acho que muito disso tem a ver com a Mary Jane, com o que ela é, né? A Mary Jane, pra mim, sabe a Chelsea da Raven? A amiga besta? É isso. Então, eu tava zero preocupada em ser afrontosa, sexy. Não, eu era a Mary Jane e eu tava tirando uma panca, tirando uma onda. Então, a gente se divertiu muito fazendo isso. E no final do vídeo ainda tem aquela moral fofa, né? Tipo, sororidade, poxa. Empatia com as manas, né? A Mary Jane e a Gold acabam virando amigas depois, né? Elas acabam percebendo que brigar pelo boy não tinha nada a ver. Que ele que tava destoando ali na história e elas eram maravilhosas. Então, Sedanapo não é à toa que acho que acabou sendo queridinho, né? A fan favorite de Alegoria. Eu acho que a Mary Jane traz com ela toda essa vibe, todo esse sentimento. A música fala sobre o tanto que a gente deveria se valorizar mais, né? Então, a Mary Jane acaba sendo esse totem da amiga trouxa que todas somos e todas temos. Eu chorei quando eu vi Sedanapo. Porque, Mentira, sério, eu inclusive falei assim, gente, eu não acredito que eu tô chorando vendo esse clipe. Porque eu tô chorando com essa mulher de cabelo verde. É isso. E assim, porque eu me identifiquei muito. Eu acho que assim, principalmente quem é bicha fora do padrão, já passou muito por essa situação de ficar se sujeitando, se humilhando, mendigando afeto, porque acha que não é boa bastante, sabe? Eu achei que essa virada que você teve lá no clipe, de botar que assim, cara, a gente não precisa do boy padrão, do boy que todo mundo gosta. A bicha que você acha que tá disputando o boy contigo, ela pode ser o amor da sua vida. Alguém disse uma vez, nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Que merecemos. A gente aceita o amor que pensa merecer. É a história da Mary Jane todinha, né? Porque ela, na verdade, é maravilhosa e consegue se desenrolar. Tanto que ela teve um bloco de carnaval depois disso, então... Olha ela! Já tá ganhando outra carreira, independente da sua. Entendeu? Ela é assim. Seda na porra.
Para terminar, né, a música que eu acho mais política, mais impactante do álbum, que é A Caminhada. A Caminhada, assim, você traz toda uma enorme referência à cultura ballroom. Pose, Paris is Burning. O que é que você quis dizer com A Caminhada? A caminhada, pra mim, eu acho que nasceu como uma necessidade de flex, assim, sabe? Eu queria me exibir primeiro. Então, tipo, aquela coisa, né? Tipo, sou bicha, não sou bagunça, vou arrasar aqui, vou fazer um speed flow, vou fazer uma música babado, né? Ostentaçãozinha básica. Né? Já começar falando, tá valendo a pena botar 4 zeros a mais no final do valor do meu cheque. Já começa no gambling. Então começou assim, e foi a última música a ser produzida do EP, e eu falei, nessa música que vai ter o nome, né? Tanto que o nome do EP aparece lá no segundo verso, né? Minha estética, alegoria. A minha intenção com A Caminhada era fazer um som que remetesse, que fosse a evolução do Proceder, sabe? A prima mais velha, mais loucona do Proceder, assim, sabe? Então, imagina, né, quando aconteceu isso. Quando eu peguei a música, essa música tão carregada de ostentação pessoal, ostentação de si, de conquista pessoal, e ainda aquele refrão que, tipo, reitera aquela ideia de, tipo, deixa falarem que eu só vou, sabe? Esse meu negócio de sumir, às vezes, de, tipo, não querer nem olhar as coisas pra não me deixar abalar por aquilo, é meio que deixa os perrecos falar quando eu mandar o meu caminhar. Tem até a ver com a discussão que a gente teve no canal da Gil, né? Porque é isso, né? A gente já vive recebendo um monte de ofensa, um monte de gente nos discriminando por ser LGBT, e a gente também tem que lidar com essa coisa de ser uma figura pública e ter hater, e gente destruindo o nosso trabalho. E assim, segue em frente. Se você parar, bicha, já era. É isso. Então a caminhada acabou meio que se tornando um mantra pra mim, sabe? Sou eu realmente fincando a bandeira, falando, não, eu não abro mão de quem eu sou. Eu tenho orgulho de quem eu sou e do que eu faço. Eu não vim até aqui pra me dobrar agora. Então a caminhada sou eu de novo, assim, clamando meu espaço, clamando meu território, falando, eu não vou a lugar nenhum. Engraçado como quando isso bateu no Felipe Sassi, ele entendeu como, nossa, vamos fazer um ballroom, uma festa pra exibir nosso orgulho, nossa beleza, não sei o quê. E eu, gente, chocada. E depois ele veio com a outra parcela da história que era, na verdade, no ballroom, a gente tá se organizando enquanto grupo pra ir expor os podres de um grupo de políticos, não sei o quê. E eu, meu Deus, que incrível! Eu vendo a ideia dele do clipe pela primeira vez, falando, uau, que foda. Vale lembrar que toda essa narrativa que a gente passa pelo videoclipe veio através do Felipe, e que eu entendo também, né, como uma grande alegoria. Não quer dizer que a gente tá fazendo um ataque direcionado a alguém em específico, mas eu acho que o cenário ali, né, aquele contexto político, né, é incrível como a semiótica é poderosa, né, amigo? A gente não falou absolutamente nada, mas tinham homens brancos engravatados numa sala e a gente chegando. Essa imagem já tinha um poder por si só, né? Tipo, aquilo é autoexplicativo. E eu acho muito da hora tudo que ele pensou relacionado com o fato dos documentos serem realmente feridas da nossa sociedade, sabe? Serem realmente coisas nas quais a gente não se aprofunda porque a gente é privado de pensar, né? Então acho que a caminhada fala também sobre o plano de emburrecimento do nosso país, né? Sobre o plano de que a gente continue ignorante, né? Que a gente não saiba do que se passa e que a gente esteja alheio ao que acontece para ser mais facilmente dominado. A caminhada também é muito sobre isso. Tem outro vídeo que eu fiz de cancelamento que eu cito uma frase do Darcy Ribeiro, que ele fala que a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto, né? A nossa ignorância é uma forma de dominação. Então eu acho que assim, quando você traz lá naquele clipe todos os podres, todas as questões dos direitos LGBTs que estão engavetados, o assassinato de Marielle, e você expõe aquilo ali, só dar conhecimento para as pessoas do que está acontecendo já é uma forma de empoderar essas pessoas. E assim, ali você consegue trazer uma dimensão que pra mim é muito importante, que é falar da dominação dos LGBTs não só na mídia, no mercado, mas na política. Porque é isso, assim, não adianta a gente estar lá com vários likes se a gente não tem direitos. E hoje em dia, eu sinto que o movimento LGBT tá aos poucos acordando pra isso, que LGBT não é só close, LGBT é direito. Inclusive a gente que representa passando a acordar no meio do caminho, passando a perceber no meio do caminho, opa, peraí, então quer dizer que meu foco não é, que nem meus amiguinhos héteros aqui do lado, meu foco não é só meu crescimento pessoal, meu patrimônio, minha instituição. Ah, eu tenho que pensar em nós, porque eu carrego isso comigo, porque eu tenho o direito de proteger e de falar por essa comunidade. Acho que a gente também, né, acordando no meio do caminho e percebendo do que se trata, né? Segundo a Aliança Nacional LGBTI, 160 membros LGBTs foram eleitos em 2018, um recorde. E agora trazendo pra discussão, pra uma questão mais política, você acha que isso tá acontecendo porque o mundo tá mais receptivo aos LGBTs ou porque a nossa comunidade tá mais engajada? Caramba, eu ouço tanto essa pergunta, sabe? E pra mim parece um lugar tão questionável ainda, porque eu tenho a impressão de que, obviamente eu não tô me referindo à nossa conversa, mas eu tenho a impressão que muitas das vezes quando perguntam pra figuras como eu, e aí, você acha que a gente tá mais receptivo? Você acha que tá mais fácil? Eu acho que existe uma pressão invisível pra que a gente seja só a transmissora das boas notícias, sabe?
Pra que a gente, quase como se a fala da Glória Groove dizendo, sim, agora estamos sendo reconhecidas. Como se isso fosse alimentar aquela narrativa de que a homofobia acabou, sabe? Tá acabando, Eu sempre faço questão de trazer aquele texto que aquela conversa que a gente já teve aqui, sobre o tanto que eu acho que o problema segue não sendo esse, sabe? Eu não tenho como dizer, a partir da minha experiência, se eu acho que o Brasil tá um lugar mais receptivo pra nossa comunidade. Porque eu sou artista, né? Quando eu subo no palco, as pessoas que estão ali, elas querem me ver, elas querem estar comigo, né? Eu passo ainda e recolho todas as negativas, todos os nãos que a gente leva por ser drag queen, todos os lugares que a gente deixa de ocupar por ser drag queen, ainda estão relacionados aos problemas estruturais do nosso país, né? Do tanto que o nosso país ainda tem estruturas machistas, sexistas, homofóbicas, né? Então, eu não consigo afirmar aqui com todas as letras que essa mudança se dá porque o cenário mudou. Mas com certeza a gente tá mais engajado. Eu vejo as pessoas à minha volta pensando muito mais, sabe? Parando pra analisar o fato, assim, sabe? Parando pra ter uma noção mais ampla do que a gente vive. Eu acho que nisso sim eu posso confiar. Que as pessoas que vivem comigo, que me cercam, hoje estão muito mais à frente, né? E contextualizando isso em a caminhada do que a gente tá falando, inclusive na cena final, são pessoas foda que fazem a diferença comigo de verdade ali do meu lado, né? Eu tenho a Teresa Brown, que é minha sobrinha drag, que já assinou diversas beauties de clipe meus. A gente tem a Bielo, tem Catumirim. Então, aquela imagem da bandeira do Brasil tá na mão de Catumirim, que é uma mana rapper indígena, lésbica, sabe? Isso tem muita força, sabe? Então, eu acho que acaba sendo uma missão de criadores como eu, né? Que tem como ferramenta a arte, de usar a arte como espelho do universo que a gente quer se ver. Usar isso como projeção de para qual lugar estamos caminhando. Eu acho que nisso aí mora a importância da representatividade. A gente só consegue ser o que a gente consegue ver. E aí, quando a gente consegue visualizar um futuro onde LGBTs estão no poder, nem que seja artisticamente, a gente já consegue começar a imaginar estratégias pra tentar tornar isso realidade. Então, assim, gata, arrasou muito, de verdade. Não podemos ser o que não podemos ver. E estar aqui sendo isso pra alguém aí do outro lado hoje é muito gratificante. Quando eu era criança, né? Adolescente, eu vi bem de longe, assim, a Gaga, o Adam Lambert, o Mika, e aí um dia eu comecei a me ver mais perto de mim, comecei a ver as drag queens, comecei a ver a Dor Delano, e depois comecei a ir pra boate, comecei a conhecer pessoas que, tipo, tinham a ver comigo, e eu me vi no mundo, sabe? Eu me percebi. Eu falei, caramba, eu existo. Então, realmente, a sua fala muito, muito, muito incrível. A gente não consegue ser aquilo que a gente não consegue ter como referência. E eu agradeço hoje. Pra mim é muito gratificante ser essa referência pra alguém que tá do outro lado. Eu sei o quanto isso pode fazer a diferença a longo prazo, né? Deixa eu arregaçar quando eu mandar meu caminhar. Gato, ó, gratidão. Eu fico aqui muito feliz, honradíssimo de ter estreando a primeira análise do meu canal com este ícone maravilhoso. Com artista! Com né? artista. Presidente. Sim. Você tá muito chique. Você tá muito chique. Eu amei. Obrigado por me dar esse espaço. Mas antes de terminar, eu não tenho como não perguntar. Quarentena, tá rendendo aí frutos? Você tá pensando aí alguma coisa? Vai lançar pra gente em breve. Eu sei que já teve Incondicional, né? Que foi aquele feat icônico com a mãe. Vem coisa boa por aí, sempre. E falando em coisas boas que vêm por aí, vale muito a pena lembrar que esse ano tem Nasce Uma Rainha na Netflix, né? O reality show que eu estarei ao lado de Alexia Twister, que se você não conhece, pesquise, é uma grande drag queen brasileira, referência pra minha vida, pra minha trajetória. Alexia Twister, madrinha da nossa vida, e estamos juntas como madrinhas no Nasce Uma Rainha, que é um reality da Netflix, onde a gente auxilia uma pessoa na sua completa transformação drag. É muito legal, é muito chique, e se destaca muito dos outros formatos, porque eu acho que se aprofunda de um jeito muito legal. E eu acho que vocês vão gostar muito de Nasce Uma Rainha. Vem aí, amigo. A apresentadora drag brasileira. Não, bicha arrasou. Nossa RuPaul. Quando é que estreia? Eu não tenho certeza. Acho que a dona Netflix vai soltar suas boas datas aí em breve. Vem aí, mas fiquem ligados que a qualquer momento dona Netflix pode estar soltando datas. Eu estou ansiosíssima. Espero que vocês gostem. Gato, muito obrigado, de verdade. Você não sabe como é um prazer enorme falar contigo. E é isso, adorei. Amei. Obrigado, amigo. Obrigada mesmo. Agradeço muito esse espaço. Acho muito legal que a gente tenha essa oportunidade. De novo, né? A pandemia acaba tendo muitos ônus, mas o bônus é esse. A gente tá mais próximo, né? Parece que a gente fica super à vontade. Estamos em casa. E foi uma honra pra mim participar da primeira análise com presença do artista. Exatamente. Gratidão. Agora eu quero Lemonade com a Beyoncé aqui falando com você. Aguarde, querida. É um desafio? Eu vou dar um jeito. Mentira. Me apresenta pra ela. Amigo, parabéns pelo seu trabalho. Eu tô aqui me espelhando muito em você sempre. Um beijo pra quem tá assistindo a gente aí. Se cuide. Vamos fazer desse momento uma coisa linda e aproveitável e tá com as pessoas que a gente ama, né? Beijo, é nóis. Vai segurando. Beijo.
Gente, essa foi a análise de Alegoria com Glória Groove. Eu estou super feliz, que foi incrível. E olha isso, a versão... A versão física que eu esqueci de mostrar, assim. Essa versão física, apesar de não existir oficialmente, o Gabriel Malta, que é um fã, fez pra mim. E eu acho muito linda. Eu já achei que ia lançar, bicho. Eu achei que já queria comprar. Como é que é isso? Ai, meu sonho, sair boas prensadas. Eu prometo que o próximo álbum eu quero vender cópias e cópias. Gente, se vocês quiserem ver mais vídeos da Glória, não esquecem de ir lá no canal dela, de se inscrever, de ir lá no Instagram pra poder ver os looks maravilhosos, a montação da Mana. E também se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho pra poder ver notificações dos próximos vídeos. E de me seguir lá no Instagram. É só procurar lá Spartacus. E é isso. Até o próximo vídeo.